Rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que a gente pode dizer que tem repercutido bastante nas redes sociais, que é sobre o nome do Scarpa. O Scarpinha, ex-Palmeiras, foi enganado, perdeu muita grana em questão de criptomoeda. Eu sei que muita gente deve estar levando, na verdade, toda essa história, tudo que aconteceu na brincadeira, mas eu vejo que é um assunto bem sério. Inclusive, a conversa do Scarpa ali com o William Bigode, que foi divulgada ontem no Fantástico, no programa da Globo, todas essas coisas, cara, foi muito angustiante ver o Scarpa bem chateado, digamos, desesperado, por ter perdido boa parte do patrimônio. Eu acredito que tem algumas coisas bem importantes para serem ditas sobre esse assunto. Até porque o jogador de futebol muitas das vezes está sujeito a tantas situações como essa, tantas coisas que são oferecidas, sabe? Muito complicado lidar com essas situações. Então, eu tenho algumas considerações bem importantes sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com o Scarpa, e eu vou te convidar humildemente a você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar sua curtida para fortalecer, ajudar esse canal se inscrevendo, que eu tenho uma meta inicial para bater 1000 inscritos, minha primeira meta aqui. Dá uma olhadinha também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos. Tem uma parte que é só sobre assuntos, digamos que além do jogo, além da partida de futebol, sabe? Assuntos como esse do Scarpa vai se encaixar muito, tem uma parte específica da playlist do canal. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, cara, muito surpreendente toda essa situação do Scarpa, né? Na verdade, já tinha uns dias que esse assunto estava repercutindo, todas essas coisas, mas depois dos áudios divulgados, né, da conversa do Scarpa com o William Bigode, foi bem triste, né, você ver um jogador de futebol passando por essa situação. Eu sei que outras pessoas têm uma visão totalmente diferente, como, o cara é milionário, o cara perdeu o dinheiro aí na criptomoeda, mas ele com 3 meses de jogando bola, trabalhando, ele consegue recuperar isso. Não é pra tanto, mas, cara, eu consigo olhar assim, o lado da frustração, né? Porque, vamos colocar assim, um jogador de futebol, ele praticamente tem uma carreira, ou tá anos lutando para construir um patrimônio, sabe? Todas essas coisas, é o trabalho dele, ele ganha bem. Então, ele demora para construir aquilo ali, para em um certo momento perder, um descuido, assim, por causa de questão de criptomoeda, investimentos em contas erradas, assim, sabe? Então, para mim, ainda mais eu que sou ligado ao futebol, conheço a história de muitos jogadores, é muito triste, fiquei muito chateado em si com os áudios do Scarpa. Estive com o Scarpa uma vez no Rio de Janeiro, num evento esportivo, num culto, que inclusive foi na época que ele era do Fluminense. Na época estava ele, estava o Marlon, que foi zagueiro do Fluminense, os dois cria do clube. Então, quando eu vi o Scarpa envolvido nisso tudo, eu fiquei muito chateado, né? Porque eu vejo que o jogador de futebol muitas vezes está sujeito a essas situações. Está sujeito a essas situações porque o jogador de futebol, muitas das vezes, é oferecido tantas coisas para esses caras, sabe? É tudo que é oferecido, facilidades, coisas para deixar você numa situação melhor, mais favorável. O jogador de futebol é oferecido para ele tudo que é possível. Eu não falo só de presente, não. Ele tem uma carreira diferente aqui no Brasil, que tem praticamente todas as coisas à sua disposição, sabe? Então, o Scarpinha nisso tudo, talvez ali investindo num cara que ele confia, no caso o William, todas essas coisas, a empresa que o William em si conhecia, sabe? Cara, muito triste mesmo, muito triste, porque o Scarpa saiu muito prejudicado nisso tudo. E você começa a tentar entender a situação e começa a juntar alguns pontos. Como, por exemplo, caraca, o Scarpa poderia se manter no Palmeiras. O Palmeiras ofereceu uma proposta salarial melhor para ele continuar, para ele renovar, sim. Mas, depois de passar por uma situação dessa que veio à tona só ontem, praticamente com os áudios divulgados com a conversa, a gente para imaginar o motivo dele ter ido lá para a Inglaterra, sabe? Poderia se manter aqui no Brasil, ganhando bem no Palmeiras, reconstruindo o patrimônio, sim, mas aí depois de uma situação dessa, fica até complicado você se manter por aqui, no clube, no país. Você tenta ir para um lugar diferente para você reconstruir, para você recomeçar uma vida nova,
acredito que o Scarpa, para ter ido para a Inglaterra, futebol inglês, ele falou uma vez que era o sonho dele, sim, mas eu também vejo que é muito para esse lado, sabe? Então, eu acredito que o jogador de futebol, ele tem sim as facilidades que a carreira proporciona, o futebol proporciona isso, vale ressaltar. Todo jogador de futebol é oferecido muitas coisas para esses caras, eu falo de presente, convites e também essas coisas financeiras, assim, sabe? Facilidades assim, coisas assim de investimento. Pô, faz isso que teu dinheiro vai triplicar. Coloca o seu dinheiro em tal lugar que vai dar certo. Muitos jogadores fazem isso. É mais ou menos por esse lado da situação, sabe? Então, eu consigo nisso tudo ver o lado do ser humano. Eu não consigo ver o lado, ele ganha muito, ele consegue reconstruir isso aí em 5 meses de trabalho jogando bola, ganhando bem na Inglaterra. Não. Tá, se tu pensa assim, tudo bem, é um direito seu, mas eu, por conhecer a história de muitos jogadores, saber de alguns bastidores assim do futebol, eu senti muito o que o Scarpa passou, sabe? E eu vejo que é uma carreira muito complicada, que você tem que filtrar muitas pessoas, em quem confiar, em quem você vai ouvir e quem você vai abraçar. A carreira do jogador de futebol é mais ou menos isso aí, sabe? Então tem muitas sacanagens, tem muitos vacilos como o Scarpa passou nessa situação. E eu só fico triste pelo ser humano, porque eu vejo que o cara pode ganhar bem, pode ter o seu salário muito bom, mas ele trabalhou para aquilo ali, ele trabalhou para construir o patrimônio, para ter o conforto para a família, os pais, amigos, tudo isso. Ele trabalhou para ter aquele patrimônio ali e perdeu assim um descuido, sabe? Num detalhe, assim, numa bobeira, num vacilo. Talvez não tanto da parte dele, pelo que eu vi na história, o Scarpa, isso tudo é bem inocente, sabe? Confiou talvez numa empresa de um amigo, uma empresa que depois viu que era fantasma, enfim. Mas muito triste ver um jogador de futebol, um cara com uma carreira, não pode dizer assim, consolidada, um cara, jogador de time grande, foi pra Inglaterra, passando por uma situação dessa. Muito triste mesmo, de verdade. Eu acredito que a gente não quer ver nenhuma pessoa passando por uma situação dessa, sendo enganado, coisa de internet, criptomoeda, a gente não quer ver ninguém sendo enganado dessa maneira, mas, quando você vê um jogador de futebol, um cara com a carreira consolidada, tanto dinheiro que ele colocou nisso, não teve nenhum retorno bem pouco, na verdade, a gente vê que é muito triste ver um jogador passando por isso, por toda a luta da carreira, por tudo que ele renunciou para construir esse patrimônio. E outra também, né, uma comprovação de quanto a carreira de jogador de futebol é complicada, porque são muitos pratos, né? São muitas coisas oferecidas, coisas boas, luxo, premiações, presentes, convites, todas essas coisas. E você realmente tem que saber filtrar muito o que você vai receber, o que você vai abraçar, quem você vai ouvir, quem você vai parar para ver que é uma ideia boa para você. É muito complicado filtrar todas essas coisas. Eu acredito que o Scarpa nisso tudo é muito inocente. Aí a gente também tem que olhar para o lado do ser humano e não tratar essa situação na brincadeira ou na sacanagem ou na zoeira. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui nesse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam dessa situação que o Scarpa passou. Vocês acham que o Scarpa nisso tudo foi inocente? Vocês acham que realmente jogador de futebol está sujeito a todas essas situações? Tem que saber filtrar mesmo, tem que saber quem vai ouvir, tem que saber separar as amizades. É muito por esse lado. Vocês também vê o lado do humano em si, do Scarpa, da tristeza que é uma pessoa perder um patrimônio numa bobeira, num vacilo, num descuido. Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida para fortalecer, faz sua inscrição no canal, que é muito importante. É isso, rapaziada, tamo junto!